Olá! Se tu ainda está em dúvida se deve ou não comprar o livro Essencialismo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas opiniões do que eu achei e se vale a pena ou não adquirir esse livro. Primeiro de tudo, para quem não conhece, até para quem conhece, vamos entender um pouco mais sobre a mentalidade do essencialista. Durante todo o livro, o autor enfatiza muito a ideia da contribuição máxima. Então observe essa frase: só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Ou seja, a mentalidade do essencialista é o menos, porém melhor. O que ele quer dizer é que a gente tem a mania, ou já é passado de gerações, de geração para geração, essa ideia de dizer sim para tudo. E isso nos distancia, nos afasta de dar a nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa na nossa vida. Então, dar uma atenção maior a algo que talvez não traga tantos benefícios para ti é algo muito prejudicial, segundo o autor. Então perceba que existem muito mais atividades e oportunidades no mundo do que recursos para investir nelas. E isso exige aprender a filtrar essas opções, selecionando somente o essencial. Então, outra sacada do livro é que ele vai te ensinar a filtrar o que é essencial. Muitas vezes nós nos perdemos no dia a dia, então a gente não sabe, muitas vezes a gente acaba achando que algo é essencial, mas na verdade não é. Então não se trata de fazer mais, mas sim de fazer as coisas certas. E o último ponto aqui na mentalidade são as decisões únicas, porque o essencialismo ele dá a possibilidade da gente tomar decisões únicas que resolvem 1000 decisões futuras. Ou seja, com essa passagem, o autor diz que até nos negócios, no relacionamento, tanto com a tua família, como com o teu cônjuge, tua cônjuge, muitas decisões que a gente posterga ou toma de maneira equivocada, elas poderiam ser muito mais bem pensadas de forma essencial para garantir que muitas atividades, muitas questões sejam resolvidas de forma muito mais fácil lá na frente. E essa mentalidade do essencialista que o autor enfatiza muito no início do livro. Certo, então a gente já viu o que é a mentalidade do essencialismo, qual é a mentalidade que um essencialista tem que ter. Agora a gente, só para fazer uma comparação, a gente vai ver o que não é o essencialismo. E também vou associar isso ao paradoxo do sucesso, que é uma passagem bem interessante no livro e faz a gente pensar bastante. Então, em algumas poucas palavras, o não essencialismo é o cara que diz sim para todos, para tudo e quer fazer tudo a todo instante. Ou seja, no mundo globalizado de hoje, a gente tem o conceito de multitarefas. Infelizmente, a gente não consegue ser multitarefas e fazer coisas que são produtivas para a gente. Muitas vezes há uma sobrecarga nisso e a gente vai acabar desviando o foco. Então, o não essencialista ele vai tentar fazer tudo o que ele puder no tempo que ele tem. E isso pode afetar a qualidade do resultado que ele pode buscar. E esse paradoxo do sucesso? Aí eu dividi ele em 4 fases para a gente ver como ele funciona e como é uma passagem realmente interessante. Bom, a primeira fase é o sucesso. Como é que a gente consegue sucesso em alguma coisa? A gente precisa ter clareza e propósito. Quando nós aliamos essas coisas, a gente consegue chegar muito mais rápido no objetivo sem ter muito desvio. E isso é bem importante. Na segunda fase, a gente passa para a aquisição, a gente adquire uma fama de quem resolve tudo. Então, em virtude desse sucesso que a gente obteve por ter clareza e propósito, a gente consegue a fama de quem resolve. E isso gera mais opções para a gente e muito mais oportunidades. Então, muitas coisas começam a surgir para ti e tu tem que saber lidar com isso. Senão a gente vai acabar indo para a fase 3, que no paradoxo do sucesso seria a dispersão do foco. Ou seja, começam a surgir muitas opções em virtude desse sucesso e a gente acaba desperdiçando tudo aquilo que a gente conseguiu lá no início. E na fase 4, a gente chega ao final e, concluindo o paradoxo, ocorre a destruição do propósito, que foi esse propósito que nos fez chegar ao sucesso.
e isso é um ciclo. Então, nós obtemos sucesso com clareza e definição de propósito, depois nós passamos a ter a fama de quem resolve, e isso vai gerando mais opções e muito mais sobrecarga para a gente. Depois a gente vai ter a dispersão do foco inicial, que nos fez garantir o nosso sucesso no início, e por final vai ter a destruição do propósito. Então é uma passagem bem interessante para a gente entender que não basta somente ter sucesso, é primordial ter o sucesso e a gente saber levar isso. Beleza, agora a gente vai aqui na prática, por meio de 3 passos, dar uma resumida em tudo que o livro oferece. Para seguir o essencialismo, o autor sugere 3 passos: explorar, eliminar e executar. Eu vou dar uma palhinha aqui, vou dar uma prévia do que cada um trata. No tópico de explorar, eu vou trazer outro paradoxo. Como vocês podem perceber, o autor gosta muito de paradoxos. Esse outro paradoxo trata de que a gente pode ter a ideia de que o essencialismo é um cara que ele escolhe muito menos, ele é um cara muito simples, mas a realidade é outra. O essencialista, ele é o cara que seleciona muito mais opções, ele demora muito mais para selecionar algo do que o não essencialista. Isso realmente é um paradoxo, porque a gente está falando de somente o que é essencial, então isso inclui eliminar muitas coisas. E pode parecer que o essencialista ele é muito mais objetivo, só que na verdade, apesar disso, ele precisa selecionar muito bem as coisas que ele vai levar para a vida a partir dessa filosofia. Então o autor ele oferece aqui o como por meio de 3 perguntas. A primeira é o que me inspira, a segunda é qual é o meu talento, e a terceira é uma necessidade importante no mundo. Então, com essas 3, respondendo essas 3 perguntas, segundo o autor, a gente consegue fazer essa busca para explorar o que realmente é essencial para a gente. Então, o que me inspira pode ser qualquer coisa. Carros me inspiram, minha família me inspira, algo que a gente consegue dar a nossa contribuição máxima. Tudo que te inspira é essencial. Qual é o meu talento? Então a gente vai ver, eu sou músico, eu sou bom na cozinha. Então isso também pode ajudar a te inspirar, pode te inspirar e também ser o teu talento. Então essas perguntas elas vão direcionando a gente para realmente enxergar o que é o essencial. E se isso é uma necessidade importante no mundo. A gente precisa ver se isso também ajuda não somente o meu ego, e se vai ajudar a sociedade, a comunidade ao meu redor. Então com essas 3 perguntas a gente já resolve ali o primeiro passo de explorar. Claro que dentro do livro ele vai trazer muito mais histórias e sacadas, insights, então é recomendável ler o livro inteiro, né? Certo, depois que a gente explorou, a gente viu o que é essencial, a gente vai ter que eliminar agora o que não é essencial. E eu gostaria de trazer com isso, na parte do eliminar, uma frase do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração. Tem uma passagem no livro que ele cita Peter Drucker da seguinte frase: as pessoas são competentes porque dizem não, porque dizem isso não é para mim. Somente dessa frase, se a gente parar para analisar, do ponto de vista do Peter Drucker, a pessoa competente é a pessoa que diz não, não é aquela pessoa que abraça tudo e diz que vai resolver tudo. Ou seja, dizer não, que não sabe fazer, que não tem a competência no momento, que ainda não adquiriu essa habilidade para fazer, é muito melhor do que ir lá dizer que tem a competência e fazer errado. Então, na ideia dele, dizer não, dizer que não sabe fazer, também é competência. E isso é um pensamento que nem sempre a gente está com a mente aberta para ter. Simplesmente, se o cara não sabe fazer, um cara é um incompetente. Então, essa visão dele é bem interessante. Então, a gente precisa saber dizer não, a gente precisa dizer mais não, né, do que sim. Mas o segredo, segundo o livro, é fazer isso direito. Não simplesmente chegar e dizer não, porque não pode ser de uma maneira muito dura. Até porque a gente tem que acostumar as pessoas à nossa volta a ter essa domesticação, a ouvir não da gente. Então a gente tem que aprender a fazer isso direito, com coragem e atitude. Então disso a gente percebe que o essencialismo ele não vai exigir apenas uma disciplina mental, mas uma emocional também, para não ceder à pressão social, porque isso vai acontecer. Quando a gente vai num caminho totalmente inverso do que o restante das pessoas que convivem com a gente estão indo, é um caminho muito difícil, muito árduo, até eles se habituarem ou nunca se habituarem e aprenderem a conviver contigo
da tua melhor forma, da tua nova roupagem a partir de agora. Então, ressaltando mais uma vez, coragem e atitude para dizer não nas coisas que tu não tem a necessidade, não tem a obrigação de fazer, e as pessoas vão entender isso com o tempo e passar a te respeitar muito mais se tu disser o não da forma adequada. E o terceiro passo é executar. Depois que a gente explorou, viu o que é mais essencial, o que é o essencial pra gente, a gente já eliminou o que não é essencial, a gente vai ter que botar isso em prática. Então acho que é uma das partes mais importantes, e o autor até dedicou um apelo um pouco maior ali. Então é importante essa parte de executar tudo aquilo que a gente viu na teoria. Qualquer meta definida, como terminar um projeto no trabalho, organizar algum evento, seja lá o que for, a gente tende a pensar no processo de execução como algo difícil e cheio de obstáculos, como se fosse preciso forçar isso para fazer acontecer. Então, a ideia do essencialismo é que a gente investe o tempo poupado das outras etapas, ou seja, de explorar e eliminar, para a criação de um sistema, cujo objetivo desse sistema é remover esses obstáculos e tornar a execução o mais fácil possível, tornando factível a prática do essencialismo. Então é isso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Uma última ressalva aqui é que quando a gente coloca em prática a filosofia do essencialismo, é como se nós tivéssemos obtido a chave para o próximo nível de conquistas da nossa vida. É um poder invencível que te dá a capacidade de descobrir o que de fato é importante e onde tu deve dar a tua contribuição máxima, não só para a tua própria vida ou carreira, como mesmo para o mundo. E não entenda mal. O essencialismo não trata de a gente voltar a uma época antiga, mais simples, nem parar de usar e-mails, nem se desligar da internet, WhatsApp, nem rede social, ou de viver como um eremita do tempo da pedra. Apenas trata de aplicar o princípio do menos, porém melhor. Então, se tu gostou realmente desse vídeo, eu espero que tenha ajudado e que eu tenha te ajudado a tomar essa decisão, se tu vai querer ler o restante dessa história do essencialismo. Aqui foi um guia das partes do livro, e ele é bem interessante, tem muitas histórias, é uma leitura agradável. Então, se tu gostou, te inscreve no canal, dá like nesse vídeo para mim conseguir trazer mais ideias de livro aqui no canal. A partir das leituras que eu vou fazendo, eu posso ir trazendo aqui os livros com sacadas financeiras também. É isso, abraço, até a próxima.